pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente veio aqui fazer a segunda parte daquela série de vídeos que eu comecei a fazer contando sobre os livros aí que marcaram a minha vida, né? Então a gente já fez o primeiro vídeo falando sobre os livros que marcaram a minha infância. Eu até terminei esse vídeo falando ali do livro da Mina de Ouro, né? Que é da coleção Cachorrinho Samba. Enfim, então a gente tem A Montanha Mágica, Cachorrinho Samba na Fazenda, na Floresta e o Mina de Ouro, que foi o livro que, assim, me desafiou mais, né? Que eu considero ali que foi aquela passagem, né? De livros mais infantis para livros um pouco mais adolescentes, eu diria, né? Mais jovens ali, porque ele tem muito mais texto do que figuras, né? Ele já é mais, assim, desafiador. Então eu considero que foi um marco ali, esse A Mina de Ouro. Tanto que eu reli ele várias vezes, né? Eu creio que eu devo ter relido ali pelo menos umas 3 vezes esse livro enquanto eu era adolescente. Em parte porque, lembra o que eu falei? Às vezes não tinha opção, eu acabava pegando mesmo porque não tinha outro, sabe? Sei lá, eu não achava nenhum interessante ali e acabava pegando mesmo. Mas uma outra coleção, então, que marcou aí nesse comecinho, nessa transição entre os livros infantis aí pros meus anos adolescentes, né? Foi a famosa coleção Vagalume. Então tem muitos livros dessa coleção que eu li, mas o que eu vou citar aqui eu creio que é o que mais me marcou aí de todos dessa coleção, que foi A Turma da Rua 15. Esse livro, gente, ele é muito assim na mesma vibe do A Mina de Ouro, porém ele é assim um pouco maior, né? Eu diria assim, o texto é maior do que o texto de A Mina de Ouro. Então já foi, né? Do Mina de Ouro eu já fui para uma outra história de mistério que era maior ainda e não tinha figuras. E foi um negócio assim, sei lá, pra mim era aquele negócio, olha só, tô lendo livros sem figuras agora, né? Nossa, que legal essa história. Eu ficava super impressionada. E foi bem aí nessa época do começo da adolescência, quando eu tinha 13 anos já, e assim, me marcou muito. O fato de eu ter 13 anos quando eu li esse livro, porque a menina do livro tinha 13 anos, que é o Diário de Anne Frank. Então eu peguei esse livro na biblioteca e quando eu comecei a ler, eu vi que a menina que escrevia o diário, ela tinha 13 anos quando ela começou a escrever o diário. E, gente, esse livro, ele me marcou, assim, demais, porque foi um livro que, sei lá, eu fiquei pensando muito sobre a vida, né? Com 13 anos ali, esse livro me fez começar a refletir sobre coisas da vida. Tudo que a Anne Frank estava vivendo, ela tinha 13 anos e aí estava acontecendo a guerra, enfim, tudo aquilo acontecendo na vida dela e ela não tinha vivido quase nada, né? E eu comecei a comparar com a minha vida. Eu falei, gente, imagina se eu tivesse vivendo tudo isso, né? Como seria? Então foi um livro que me trouxe, assim, muitas reflexões, né? Foi diferente, a sensação foi diferente do nossa, vamos resolver esse mistério, ou enfim, ai, nossa, estou maravilhada com essas figuras do livro, como era antes. Então foi aquele livro que realmente me trouxe primeiras sensações, eu diria. E a partir desse livro da Anne Frank, eu comecei a procurar livros um pouco maiores, né? E me deparei com Agatha Christie. Aí foi o começo de uma paixão, né, gente? Porque Agatha Christie é a rainha do crime. Eu tenho que dizer e afirmar que eu concordo total com esse, enfim, título que ela recebeu, porque ela é a rainha do crime. Desde esses livros que eu li dela na adolescência até hoje, né, os livros que eu leio hoje de, enfim, romance policial, thriller, etc. Todos eles não fazem jus aos primeiros livros que eu li dela e a sensação que eu tive, sabe? Foi muito legal. E aí eu tenho que dizer que eu li muitos, né? Eu, assim, com certeza, chutando baixo aí, eu devo ter lido pelo menos uns 10 livros da Agatha Christie na época de adolescente, aí depois dos 13, 14, 15, enfim. Eu devo ter lido mais de 10 livros dela, mas os que me marcaram muito e que eu preciso citar aqui pra vocês foi o primeiro livro que eu li dela, que foi Caio Pano. E esse livro me marcou porque o Poirot, né, eu lia na época Poirot como Poirot, né, eu não sabia como que falava o nome dele, eu ainda não estudava inglês e, enfim, eu lia como se falava em português, então pra mim ele é Poirot, né, até hoje eu sempre digo isso, eu consigo ler com o nome original porque eu li tantas histórias com ele pensando no nome assim, que pra mim ele é assim. E nesse livro ele morre, é o último livro, gente, da Agatha Christie que ela escreveu desse detetive. Então é o último mistério que ele resolve
e aí ele acaba morrendo ali na história, enfim. E esse livro me marcou muito justamente por isso que eu pensei, gente, eu escolhi justo o último livro do último caso que o detetive resolveu, e agora eu preciso saber dos outros, né? E aí eu fui ler, né, Assassinato no Expresso do Oriente, enfim, vários outros que tem o detetive ali, Poirot, né? Mas um outro livro que é, assim, eu diria que o meu top dos tops da Agatha, com certeza é E Não Sobrou Nenhum, que na época eu li com o nome de O Caso dos 10 Negrinhos, né? Eles trocaram o nome muito tempo depois, porque realmente esse nome não é um nome, assim, muito politicamente correto, mas ele tem a ver ali na história com a temática de uma música, né? Então existia uma música que tinha esses 10 negrinhos aí na música, e eles são meio que as pessoas ali que estão morrendo na história, né? É um negócio todo temático ali no meio dos assassinatos. E, gente, sério, a história desse livro é basicamente assim: são várias pessoas que vão para uma ilha e todas elas morrem. A gente não consegue descobrir quem é o assassino. É um negócio assim agoniante, sabe? E eu fiquei desesperada. Eu li esse negócio muito rápido, então foi uma coisa que me marcou. Os outros livros da Agatha, né, eu li também super rápido, né? Os do detetive, principalmente. Eu não gostava muito da senhorinha, que eu lia na época como Miss Marple. Marple, né? Acho que era isso que eu lia. Eu não cheguei a ler muitos, né, dessa senhorinha, que ela era meio que uma senhorinha que investigava também os casos que tinha da Agatha. Eu não cheguei a ler muitos dela porque eu não gostava tanto dela investigando. Gostava mais do Poirot, né? Então eu li vários do Poirot, e aí o caso dos 10 negrinhos, na época, me chamou a atenção justamente por não ter nenhum dos dois. Então era um caso que eu tava ali, meu Deus, não tem ninguém investigando, eu que tenho que investigar. Era uma coisa assim super diferente, então me marcou demais, gente. Mas, independente desses dois títulos que eu falei, né, que é o Caio Pano e Não Sobrou Nenhum, como eu disse, eu li vários e eu gostei muito, né? Tipo o Assassinato no Expresso do Oriente, que eu acho que é um dos mais conhecidos da Agatha. Poderia até deixar esse citado aqui também como um dos que eu gostei bastante. Mas, assim, quando eu falar de Agatha Christie, eu sempre lembrarei de Caio Pano e sempre lembrarei aí de E Não Sobrou Nenhum. Foram os livros da Agatha da minha vida, com certeza. O que me leva para um outro livro que é, assim, completamente diferente da Agatha, que eu peguei nessa época também. Foi mais ou menos ali quando eu tava com os meus já 17 anos ali, 16, 17... que foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Esse livro do Feliz Ano Velho, eu já tinha ouvido falar dele na época e encontrei na Biblioteca Municipal, que era onde eu pegava todos os livros, enfim, Agatha Christie, antes os da coleção Vagalume, enfim, todos eles eu pegava lá, gente. Eu não tinha nenhum e, consequentemente, eu não tenho nenhum aqui comigo, né? A não ser o Feliz Ano Velho, que eu ganhei uma cópia muito tempo depois. Mas, assim, a primeira vez que eu li Feliz Ano Velho foi um volume que eu peguei da Biblioteca Municipal e eu fiquei, assim, maravilhada, porque diferente, né, de histórias de mistério, diferente ali da Agatha Christie que eu tinha que resolver, diferente do Anne Frank, que era uma história verdadeira e a menina tinha a minha idade, esse aqui era uma história de descobertas, né? Por mais que o Marcelo Rubens Paiva ele estivesse contando a história dele ali, né, a infeliz história dele ter se tornado paraplégico mesmo, tudo que tem ali é muito de descoberta, porque ele era muito jovem, né? Ele tinha acabado de entrar pra faculdade, ele tava ali na faculdade quando tudo aconteceu. E, enfim, ele vai contando pra gente como que foi aí se descobrir, né, jovem nessa nova vida. E foi uma coisa muito, assim, interessante pra mim, porque eu estava começando a pensar nessas coisas mais jovens da vida, né? Eu estava ali sonhando, né? Quando será que eu terei o meu primeiro beijo? Enfim, um namoradinho. Nessa época eu ainda não tinha, não ficava com ninguém, gente. Eu beijei tarde, beijei aí com uns 17, quase 18 anos. Enfim, essa época eu tava super aí sonhando, né, com os temas. E assim, o Marcelo, ele traz muito, né, dessa coisa aí da juventude, do fervo e tudo mais, né, coisas que a gente tá pensando, os hormônios que a gente tá pensando. Então foi o primeiro livro que eu li cenas, né, cenas mais assim, hot, eu diria, cenas de explícitas, né, mais explícitas, eu diria, a respeito, né, da nossa sexualidade e tudo mais.
E me marcou bastante, porque eu pensei, olha só, dá pra ler sobre isso, né? Olha isso, né? Como assim? Tem na história, né? Ele tá contando a história disso, dá pra gente ler histórias sobre isso. Então foi uma coisa que realmente me marcou na época, né? Foi o primeiro, né? Geralmente os primeiros marcam a gente, né, gente? E aí, a partir de então, eu também reli esse livro. Eu acho que eu devo ter relido, que nem eu falei, nessa época aí eu devo ter relido até a faculdade, né? Até entrar na faculdade, eu devo ter relido pelo menos umas 3 vezes o livro. E assim, só pra contar uma curiosidade a respeito desse livro pra vocês, eu consegui no primeiro ano da faculdade conhecer pessoalmente o Marcelo Rubens Paiva. Ele foi dar uma palestra no IEL nesse primeiro ano da faculdade e eu consegui autografar o meu livro que eu tenho aqui em casa, então tem o autógrafo do Marcelo Rubens Paiva. Gente, foi assim pra mim, sei lá, foi o frenesi, foi o êxtase eu ter conhecido ele. Foi assim um dos maiores e melhores acontecimentos da época da faculdade, sabe? Eu fiquei muito feliz de poder conhecer ele, porque foi, eu posso dizer que um dos primeiros autores, assim, que vivos, né, que eu li, que eu queria muito conhecer e acabei conhecendo já no primeiro ano da faculdade. Então é isso, né, foi um sonho se tornando realidade. E aí, né, falando, assim, nessa parte aí pré-faculdade, né, que eu já tava ali nos meus 17, 18, enfim, eu li, então, muitos livros clássicos por causa do vestibular, né? Foi aquela época de conhecer clássicos. Eu não digo que eu li muitos no colégio, porque, gente, o meu colégio, eu estudei em escola pública a vida inteira. E eu digo que o colegial foi, assim, a pior época, assim, que o meu ensino foi mais defasado. Então, eu quase não tive aula de redação de nada, sabe? Foi, assim, muito ruim mesmo, né? Eu tive tudo que eu aprendi, eu tive que correr atrás. E aí, depois eu fiz 6 meses de cursinho e eu acho que nesses 6 meses de cursinho eu conheci mais de livros e li mais, né, nesse ano que se passou depois de eu ter me formado no colegial do que no próprio colegial todo. Mas enfim, né, essa época aí eu li todos os livros que eram obrigatórios, tanto para Unicamp, USP, Unesp. E, gente, alguns deles me marcaram, sabe? Foram livros que causaram sensações diferentes que eu nunca tinha vivido também. Eu li Angústia, lembro de ter lido Angústia, do Graciliano Ramos, e esse livro ter me chocado, porque eu sentia angústia mesmo de ler. E era um negócio que eu falava, gente, mas como eu tô lendo essa história e eu tô me sentindo angustiada, sabe? Então foi uma coisa diferente, né? Foi um sentimento diferente. Eu sempre vou lembrar desse livro porque foi a primeira vez que eu realmente senti angústia lendo algo. E eu também lembro muito de Macunaíma, que foi um livro, assim, super fantástico, que eu lia e eu não acreditava. Eu pensava, gente, como assim tá acontecendo isso? Eram umas coisas tipo, o cara caindo dentro de uma macarronada, sabe? Tipo isso, né? Pra não dar muitos spoilers aí, só uma pequena cena do livro, mas era um negócio que eu li e eu falava assim, que sensacional que tá acontecendo isso, sabe? Foi demais ter lido, eu gostei muito. Eu acho que Macunaíma foi a primeira coisa mais psicodélica, sabe? Muito louca que eu li e eu achei, assim, fantástico, sabe? Também foi a primeira vez que eu comecei a ler livros do Machado de Assis e eu lembro muito do Memórias Póstumas, né? Que você já começa sabendo que o cara tá morto e pra mim foi, assim, um negócio muito louco, sabe? Ler a história inteira já sabendo que esse personagem ia morrer e, enfim, tentando entender o que ele tava querendo passar. Eu gostei muito, foi uma experiência muito diferente. Lembro de ter lido Dom Casmurro e ter ficado muito pistola lá com o Bentinho, sabe? Então, esses 2 livros do Machado realmente me marcaram, principalmente Memórias Póstumas. E A Hora da Estrela, gente. A Hora da Estrela foi aquele livro que me marcou, porque eu fiquei revoltadíssima, sabe? Com a injustiça, com o que acontecia. Eu realmente não acreditava. Nossa, eu fiquei muito, assim, impactada, sabe? Com a história. Era um negócio que eu não conseguia acreditar. Eu falava, gente, tipo, a vida é injusta, o mundo é injusto, como assim? Ela tem coragem de mostrar isso nessa história. Foi uma coisa assim, eu fiquei indignada mesmo, sabe? Então, foi um livro que me marcou demais. Eu, na época, não tinha dimensão, sabe? De como isso iria me impactar, né? Como tinha me impactado naquela época. Agora, voltando atrás e lembrando, né, da minha reação, enfim, tudo que eu senti, eu vejo que foi uma coisa que me marcou muito. Assim como também o Vidas Secas, né? Que, gente, foi o primeiro livro, acho que
Fora o Anne Frank, esse daí foi um dos livros que eu mais senti vontade de chorar quando, né, enfim, vocês sabem quem ali, né, quem morre aí na fatídica história, né, então foi um livro que eu realmente, né, me trouxe lágrimas aos olhos ali. Eu acho que foi até diferente do Hora da Estrela, porque o Hora da Estrela, ele realmente me causou indignação, sabe, a história como um todo, mas o Vidas Secas eu fiquei realmente triste. Era um negócio assim, meu, que triste, que vontade de chorar, porque é triste, né? E assim, naquela época eu não sabia muito bem lidar com histórias que terminavam desse jeito, né? Que eram tão reais, que era uma coisa que tão acontecia na vida real que poderia acontecer. Eu acho que eu não sabia lidar muito bem. Então eu ficava meio revoltada quando eu lia livros assim. Hoje eu lembro e eu vejo que, assim, eu tinha gostado do livro, mas eu não queria que o autor tivesse feito aquilo. Eu não conseguia ainda lidar, né, com essas escolhas dos autores. Eu queria, né, enfim, eu queria que eles terminassem o livro do jeito que eu queria, né, felizes para sempre, todos os livros. Mas aí a gente vai lendo, vai crescendo e vai vendo que não é bem assim, né, gente? E agora, por último, só pra fechar esse vídeo que já tá gigantesco, né, gente? Eu vou falar aqui, então, de Harry Potter, porque sim, eu li Harry Potter na adolescência, mais exatamente quando eu tinha 18 anos. Então, o primeiro livro de Harry Potter, na verdade, os 4 primeiros, né, foram lançados aqui no Brasil no ano 2000. Eu já conhecia a história de Harry Potter, porque eu tinha lido, né, eles saíram na Inglaterra em 1997. E naquela época eu lembro que eu assinava a Veja, né, a revista Veja. Gente, a gente não tinha internet naquela época, então a gente assinava revistas, né, jornais para saber das coisas. E eu lembro que eles contavam muito, né, na parte ali de cultura da revista, enfim, jornal, eu lia sobre o fenômeno que estava sendo esse bruxo, essa história e tal, e eu ficava, assim, ansiosíssima, querendo ler isso. Naquela época a gente não tinha meio que como importar livros para ler. E eu também nunca tinha lido nada, né? Eu tava começando a aprender inglês, então eu não tinha essa ousadia e alegria, né? De tentar a leitura em inglês. Então eu tava aqui super ansiosa, como todo mundo, acho que da época devia estar também, querendo ler. E aí só no ano 2000, quando saíram os 4 primeiros livros, eu consegui comprar esses 4 primeiros livros, lê-los, devorei e aí já fiquei apaixonada. Então eu passei dos meus 18 até os 24 anos ali, que foi 2007, né, que saiu o último Harry Potter. Todos esses anos eu passei, então, esperando o Ordem da Fênix primeiro, e aí depois Enigma do Príncipe e por último As Relíquias da Morte. Então eu passei anos esperando e bolando teorias sobre essas histórias, né? O Ordem da Fênix, eu ainda esperei a tradução, que saiu 6 meses depois do livro ter sido lançado. E aí foi quando eu decidi que eu leria o próximo, que seria o Enigma do Príncipe, no original. Então nessa época eu já tinha ali uma base do inglês, eu já estava quase chegando nos níveis avançados e eu pensei, por que não, né? Eu já li uns livrinhos pequenos aqui, por que não ler algo que eu realmente goste? Então, o Enigma do Príncipe e o Relíquias da Morte eu li já em inglês no original assim que lançou, né? Comprei os livros na pré-venda, paguei ali uma fortuna dos livros, né? Dinheiro economizado com o meu suor. E, enfim, li as histórias em primeira mão em inglês e foi, assim, a coisa mais maravilhosa. Gente, essa série me marcou muito porque, como eu li ali dos 18 pra frente, foi bem na época que eu entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade com 19 anos e, gente, tudo que o Harry passa na história, tudo eu conseguia relacionar ali com o que eu tava vivendo, sabe? É uma história que significa muito, né, pra mim, porque, enfim, eu me sentia muito sozinha, eu não me sentia entendida, eu não tinha minha turma e né? Vocês conhecem a história de Harry Potter, né? Harry era ali o órfão que não tinha ninguém, a família dele não existia praticamente, né? Os Dursley não estavam nem aí pra ele, não gostavam do que ele gostava, desprezavam ele. Não que a minha família me desprezasse, obviamente, né? Mas enfim, eu conseguia me relacionar muito, né? Com toda ali a vida do Harry, as sensações que ele ia tendo quando ele foi pra Hogwarts e descobriu, né, que olha só, tenho a minha galera, eu posso, né, ter uma vida legal. Foram exatamente as sensações que eu fui tendo quando eu entrei na faculdade. Então eu acho que ao mesmo tempo que eu ia lendo Harry Potter, eu também ia sentindo coisas muito parecidas que ele sentia na história na época da faculdade. Então é uma coisa que me representou muito e representa até hoje, né? Eu sou a maluca de Harry Potter, eu tô com
enfim, tenho N aparatos aí, minha casa é cheia de decorações de Harry Potter, é uma coisa que vai estar comigo até quando eu for velhinho, morrer, enfim, vou levar aí pra outra vida, né? Na próxima vida, com certeza, eu já vou nascer gostando de Harry Potter, e aí a minha próxima vida eu nem vou saber por que eu gosto, né? Mas é isso, né? Tô carregando já pra sempre, é um negócio que significa muito. E é isso então, gente. No próximo vídeo eu conto pra vocês como foi aí as leituras, né, da época da faculdade pra frente. Então, o começo da minha vida adulta, né, depois dos 20. O que eu comecei a ler? E é isso então, gente. Por hoje é só. A gente volta aqui no próximo vídeo com mais um livro amorzinho, com mais uma história amorzinho. Um beijão, até!